Oi, meus amores, tudo bem? Tudo bem, quarto ano. Tô com saudade de vocês. Vocês estão com saudade de mim? Eu tô com muita saudade de vocês. Muita, muita mesmo. Não paro de pensar em vocês. Mas enquanto essa saudade não pode ser matada, né? Pessoalmente, vamos nos ver por aqui. E hoje nós vamos estudar um pouquinho de ciências. E o assunto de hoje é a importância do solo para gente, seres vivos, tá bom? O assunto está neste livro aqui, ó, de ciências, na página 29. Olha, 29, tá? Então vamos lá. Como eu já falei para vocês logo no início do ano e no ano passado também, eu falei que a terra, o solo, ele é muito rico em minerais, né? E é muito importante pra gente. Mas alguns seres vivos são muito importantes, e não vivos também, né? Detalhe, são muito importantes para a fertilidade desse solo. Como assim fertilidade? Quando a gente diz fertilidade do solo, a gente quer dizer que o solo ele é rico em minerais para fazer com que as plantas, as árvores cresçam saudáveis, tá bom? Então, quais são os componentes que necessitam para que o solo fique fértil e bem saudável? Aqui, olha, tem um esqueminha bem aqui no livro de vocês. E nesse esquema está dizendo que debaixo da terra que a gente pisa, bem embaixo da terra, tem vários micro-organismos que ajudam nessa fertilidade. Alguns animais na floresta que morrem, eles não são enterrados, como nós que somos enterrados. Eles ficam lá na terra até entrar em decomposição. Quando eles entram em decomposição, eles soltam uma substância. Vai lá a minhoquinha, pega um pouquinho, vai a formiga, pega um pouquinho, vai outro inseto, pega um pouquinho, e eles vão espalhando essas substâncias que são nutritivas para a terra, não só naquele lugar, mas em outros lugares também. Assim, a terra fica fértil, fica boa. Também tem as minhocas e as formigas. As minhocas e as formigas, elas moram aonde? Debaixo da terra. Então, para ir para debaixo da terra, elas têm que fazer túneis, né? Elas fazem vários túneis para ficar lá embaixo da terra, que é onde elas vivem. E esses túneis, esses buraquinhos que elas fazem, ajudam a entrar ar para dentro da terra e também a entrar água. Então, isso faz também com que a terra fique fértil, tá bom? Os vegetais, como as árvores, os legumes que nascem, né, da terra, eles também são muito importantes. Por quê? Porque eles têm raízes e essas raízes também são fontes de nutrientes para a terra. Assim como elas pegam nutrientes da terra, elas também depositam nutrientes na terra, tá, gente? Então, tudo isso, a água, as minhocas, as formigas fazendo túneis para entrar água e ar, os micro-organismos dos decompositores também são importantes. Algumas bactérias, alguns fungos também são muito importantes para fazer com que essa terra fique fértil, tá? Para fazer com que a terra fique boa para crescer árvores, plantações. Por exemplo, um fazendeiro, quando ele quer plantar alguma coisa, milho, por exemplo, quando ele quer plantar milho, ele tem que deixar essa terra bem fértil, então ele tem que tratar dessa terra. O que ele faz? Ele põe adubo. Que adubo? O que é adubo? Pode ser minhoca, pode ser restos de alimentos, fertilizantes, algumas substâncias também. Então, ele tem que tratar da terra para que cresça o que ele está plantando de uma forma saudável, tá bom? Então, a gente tem que fertilizar a terra, tá? Pode ser de forma natural ou artificial. O melhor é de forma natural, tá? Então, o ser humano, né, com o passar dos anos, nós seres humanos criamos necessidades
de usar esse solo. Por quê? Porque o nosso alimento vem da terra, né? A maioria dele vem da terra. Então ele tem que usar esse solo. Então ele usa a terra para plantar, para criar animais, e também ele usa a terra para fazer construções. E tudo isso, apesar de ser benéfico para a gente, porque a gente tem alimento, a gente tem moradia, né? Que a gente tem que... Mas também tem o seu lado negativo. Por quê? Porque eles têm que desmatar. O que é desmatamento? São o corte das árvores, né? Eles desmatam a terra e as árvores. Eles também fazem queimadas, eles têm que queimar. E quando a pessoa queima a plantação, queima o solo. E quando ele queima o solo, ele também mata alguns desses nutrientes que a gente precisa, que o solo precisa para ser fértil. Então, esses dois pontos são muito negativos para a gente. Por quê? Se nós não temos terra fértil, nós não temos plantas, né? E como é que a gente vai sobreviver sem as plantas? As plantas são muito importantes para a gente. Se a gente tem desmatamento, a gente também não tem plantas. Com isso, o ar fica mais quente, chove muito, o planeta ele vem se transformando com o passar dos anos. E isso é recorrente da ação do ser humano no solo, na terra, tá? Também nós temos, com o desmatamento da terra, a erosão. O que é erosão? São desgastes da terra, tá? Por exemplo, imagine que a gente mora num morro. Aquele morro lá não tinha casa antes, era só plantação, só árvores, mata. Aí a pessoa, com a necessidade de moradia, né, tirou aquela mata dali e construiu casas. Quando ele tira a plantação, a raiz, que é importante, né, da árvore, ele desprotege, a terra fica desprotegida. Então, quando chove muito, essa terra corre o risco muito grande de deslizar. Não sei se vocês já viram nos jornais algumas notícias de deslizamentos de terra. Acontece principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que tem mais morros, que as pessoas moram em morros. Porque ali tinha uma vegetação. Aí a pessoa tirou aquela vegetação, né? Tirou a proteção da terra, porque é a raiz que segura a terra, né? Tirou aquilo ali para fazer casas. E quando chove, não tem mais aquela proteção da terra, né? Então ela desaba, desliza. É a erosão. O que também faz com que aconteça a poluição do solo é o lixo. Quando a gente joga o lixo na rua, quando passa o tempo, o lixo fica no sol, o lixo fica na chuva, o lixo fica no vento, então ele solta substâncias que fazem mal à terra. E isso também prejudica o solo, tá bom, gente? Bom, o que a gente pode fazer para que a gente não jogue esse lixo na rua? A gente tem que jogar no lugar adequado, né? Quando a gente amarra o lixo, o que a gente consome, num saco plástico e pendura ele, o caminhão de lixo vem, pega e leva para onde? Ou ele leva para o aterro sanitário, né, que a gente tem aqui, ou eles levam para o lixão a céu aberto. Mas, professora, eles jogam o lixo do mesmo jeito na terra. É, verdade. Mas aí eles cobrem essa terra com uma lona que protege protege a terra, evita da substância que o lixo libera, né, que vá para a terra. Aqui eu tenho algumas fotos no livro de vocês, ó. Esse aqui é o lixão e esse aqui é o aterro. Tô vendo isso aqui preto? Isso preto é uma lona que eles colocam na terra para proteger a terra contra essa substância que o lixo solta, tá bom? Em ambos os casos tem isso. O mais adequado pra gente é o aterro, por causa da lona, tá? O lixão, alguns lugares não estão mais usando lixão, tá? Eles estão usando aterro sanitário. Então, a gente precisa fazer isso, tá? Não jogar lixo na rua, não jogar lixo na terra. Primeiro que o lixo não prejudica só a terra, mas também prejudica as águas, né? Como eu já falei pra vocês, que quando chove, o lixo vai pro esgoto e o esgoto é
despejado nas águas. Isso polui a água. O que a gente pode fazer para ter cuidado com o solo? Aqui no livro de vocês tem 3 exemplos, que é conservar as florestas. Quando a gente conserva a floresta, o solo continua fértil e isso evita a poluição também, tá? A gente pode transformar restos de alimentos em adubo. Aqui na minha casa tem plantações de algumas plantinhas, tem babosa, tem hortelã, tem várias coisas. E para deixar essa terra fértil, a gente coloca, quando a gente descasca a batata, quando a gente descasca a cenoura, a gente coloca nessa terra. Por quê? Porque ela libera minerais para a terra. A casca da banana, a casca da batata, da cenoura. São esses restos de alimentos, tá? Não é alimento já feito. Por exemplo, eu não quero mais comer feijão, por exemplo. Feijão já está pronto. Eu não vou jogar na terra, né? São produtos, são restos de vegetais, tá bom, gente? Então, a gente pode transformar isso em adubo. Também tem esses restos de alimentos, mas também a gente pode fazer com minhoca. Minhoca é muito bom para fertilizar a terra. E também a gente pode fertilizar a terra com fezes de animais, principalmente de cavalos e de boi. Também é usado para fertilizar a terra. Sabiam disso? Vamos lá. E também a gente pode evitar de jogar muito lixo, fazendo reciclagem, tá? Porque, como eu falei, o lixo libera uma substância que prejudica o solo. Quando a gente recicla, é menos substância que polui o solo, né? A gente fez um trabalho, quem lembra, de reutilização. Então, a gente trabalhou com isso na nossa sala de aula, não foi? A gente pegou alguns produtos recicláveis, como garrafa PET, aquela caixa de ovo. A gente utilizou aquilo para fazer outras coisas. Então, a gente evita que isso vá para as ruas, vá para um lixão, tá? Isso é reaproveitamento, reciclagem, tá bom, gente? Então, vamos para a nossa atividade. A atividade é dessa página aqui, ó, 33. E a primeira questão diz assim: analise a seguinte situação e marque a alternativa correta. Vamos lá para a situação. Em uma horta, percebeu-se que as plantas não estavam se desenvolvendo. Como solução, algumas minhocas foram colocadas no solo por esses seres. Por quê? Por que colocaram minhoca na terra? As plantas não estavam se desenvolvendo, não estavam crescendo como deveriam crescer. Isso quer dizer que a terra estava fraca, estava infértil. Para deixar a terra fértil, as pessoas que faziam a horta colocaram minhoca. Por quê? Tem 4 alternativas, você vai marcar só uma. Vamos lá. Só vivem próximos a plantações, alimentam-se de raízes das plantas, alimentam-se das pragas, ou as minhocas cavam túneis que facilitam a entrada do ar e da água no solo. O que as minhocas fazem no solo para deixar a terra fértil? Você vai marcar só uma alternativa, tá? Número 2. Com base em seus conhecimentos sobre o solo, complete corretamente a cruzadinha. Aí aqui tem as perguntas que vocês vão responder e aqui as cruzadinhas para colocar as respostas conforme a letra de cada alternativa. Na letra A está escrito assim: são normalmente realizadas por agricultores para eliminar a vegetação de um local. Os agricultores, eles fazem queimadas, tá bom? Para fazer plantações, tá? Letra B. Onde ocorre quando parte do solo é arrastada de um local para o outro. Quando ocorre deslizamento, qual é o nome disso? É erosão, tá? Letra C. Pode se tornar um poluente quando depositado de maneira incorreta no solo. O que é? É o
lixo. Letra D. Seres que contribuem para o enriquecimento dos solos por meio da queda das suas folhas. O que é que tem folha? São as plantas. Então, quando cai a folha da árvore, aquela folha que cai também deposita nutrientes no solo. Processo de corte indiscriminado das árvores de uma floresta. Quando a gente corta as árvores, muitas de uma área muito grande e não coloca mais outra, não planta mais no lugar, a gente está fazendo o quê? Um desmatamento. Então, vocês vão colocar essas respostas aqui na cruzadinha, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Ele é muito importante, ele está no nosso dia a dia, né? Como eu falei para vocês, isso acontece diariamente no nosso país, no mundo. Todo dia, praticamente, tem alguma notícia referente a isso. Desmatamento, erosão, poluição da terra, né? Então, isso é muito importante pra gente, tá? Se vocês não entenderam, mesmo assim, vocês podem me comunicar que eu estarei aqui para responder vocês, tá bom, gente? Um beijo e até mais.